Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de projeto de estruturas, vamos conversar ainda sobre dimensionamento de vigas. Pessoal, na aula passada, nós vimos a parte de vãos efetivos, estimativa da altura e ações atuantes. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o momento de cálculo, que a gente vai utilizar para calcular as armaduras e o cálculo das armaduras em si, certo? Bom, pessoal, depois que a gente determinou as ações atuantes, a gente faz o somatório dessas ações, certo? E aí a gente precisa encontrar essas ações de cálculo, Até então são ações características. E aí a gente vai determinar as ações de cálculo. Então a gente multiplica essas ações características por 1,4. O que pode acontecer também é a gente determinar o momento fletor e depois multiplicar por 1,4, que é o coeficiente de majoração da norma, o coeficiente de segurança, relativo à combinação normal de ação, certo? Bom, essa determinação do momento, ela depende sobretudo das condições de engastamento da viga. Então a gente vai observar se a viga ela é uma viga contínua, se ela é uma viga em balanço, se ela é uma viga biapoiada. E aí a determinação desse momento, depois que a gente já teve a determinação das ações atuantes, vai depender do tipo de vinculação da nossa viga, certo? Então a gente vai observar como é que a viga está vinculada. E aí, como eu já falei, para a determinação do momento fletor de cálculo, utilizam-se as ações majoradas FD, certo? Então, aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, Aqui a gente tem uma viga contínua, e aqui são as condições de engastamento que são permitidas fazer as simplificações, certo? Então, aqui a gente sempre considera que aqui apresenta um determinado coeficiente de rigidez. E aí, embora a viga seja apoiada nas extremidades, a gente considera sempre ali um momento mínimo, certo? No caso, um momento mínimo negativo nos apoios. Nos apoios centrais, vai ter um momento negativo. Então, a gente vê que aqui a gente tem uma região de momento positivo e a gente tem as regiões de momento negativo. Ou seja, aqui nessas partes centrais dos vãos, a gente vai ter as armaduras tracionadas na parte inferior e aqui junto dos apoios, a gente vai ter uma armadura na parte superior, tá certo? E aí, o que a gente vai considerar? Para o vão extremo, a gente considera essa condição como se aqui essa extremidade da direita tivesse engastada, certo? E aqui apoiado. E aqui essa outra extremidade aqui tivesse engastada e essa outra apoiada, E aí o gráfico do momento fletor se comporta dessa forma. Para o vão central, a gente considera bem engastado, Para ter um momento mínimo aqui negativo também, para que a gente possa dimensionar a armadura, tá? Outra simplificação permitida pela norma, Aqui a gente tem uma viga contínua também, mas aqui a gente tem apenas um pilar central, Que até acho que eu cortei aqui da figura. Tem a figura aqui, tem um pilar central e tem dois pilares na extremidade, E aí a gente considera apoiada e engastada, com o coeficiente de rigidez aqui, cada mola aqui. Foge um pouco do escopo da nossa disciplina, nós não vamos calcular, certo? Aqui é só para mostrar para vocês que são essas considerações que são permitidas. E aqui engastado, Então, novamente, a gente vai ter um momento negativo aqui, vai ter um momento positivo, momento negativo. Desse outro lado, negativo, positivo, negativo, Bom, depois que a gente determinar o momento fletor, certo? Que aí depois eu vou conversar com vocês sobre isso, como é que a gente vai fazer essa determinação, porque não vai ser à mão, E só mais um detalhe, quando a viga ela é biapoiada, quando ela tem apoio, a gente pode considerar o momento que ele é ao quadrado sobre 8. Lembrando que nas extremidades a gente tem que considerar o momento mínimo negativo, tá certo? Bom, depois que a gente determinou o momento, a gente vai precisar determinar a área de aço. E aí, para essa determinação, eu vou utilizar aqueles mesmos coeficientes que a gente usou no dimensionamento das lajes nervuradas, A gente vai utilizar os coeficientes KC e KS, Para facilitar o nosso cálculo, certo? Então, a gente vai calcular KC, da mesma forma que a gente calculou lá em lajes nervuradas.
E da tabela a gente extrai KS e beta de X, certo? Que são parâmetros que a gente vai utilizar. Então, quem será KC? KC é igual a BW, que é a largura da viga, vezes D ao quadrado, que é a altura útil da viga. Lembrando que a altura útil, pessoal, é a distância entre a face mais comprimida da viga e o centro de gravidade da armadura tracionada, dividido aí por MD, que é o momento de cálculo que a gente obteve, né? Vai obter anteriormente. Daí, quando a gente determina KC, da tabela a gente vai pegar o KS e vai determinar a área de aço, certo? Considerando aqui que a armadura é simples. Mais para frente, a gente vai ver quando há necessidade de calcular a armadura dupla, certo? Bom, feito isso, a gente precisa verificar se o momento de cálculo da gente ele é menor ou maior que o momento fletor mínimo. É a primeira condição, certo? Se o momento for menor que o mínimo, a gente tem que pegar o momento mínimo, tá? Se for maior, a gente usa o momento que a gente calculou, certo? E quem é esse momento mínimo? O momento mínimo, ele é dado por essa expressão que vocês estão vendo, 0,8 vezes W0 vezes FCTK sup. Quem é FCTK sup? É igual a 1,3 vezes FCTKM. E, por sua vez, FCTM, é igual a 0,3 raiz cúbica, né, de FCK ao quadrado. Então, aqui você vai colocar seu FCK, né? E aí, determinar FCTM, jogar FCTM aqui, ou ainda transformar isso em uma expressão só, né? Que ficaria o seguinte, FCTK sup igual a 1,3 multiplicado por 0,3 vezes raiz cúbica de FCK ao quadrado, certo? E aí eu determinaria essa parcela. Lembrando que no final das contas, né, esse momento ele é em kilonewton vezes centímetro, certo? Então, posteriormente a gente tem que fazer as conversões adequadas, né? Você achou o FCTK, provavelmente ele vai estar, se você utilizou aqui o FCK em MPa, ele vai estar em MPa, e aí você transforma para poder utilizar nessa expressão. Bom, e o W0, né? O W0 vai ser a inércia da seção, né? No caso, a seção retangular, a inércia é dada por essa expressão que vocês estão vendo aí. B, que é a BW, né? Vezes a altura ao cubo dividido por 12. E o Y vai ser a distância entre a face da viga, a face superior da viga e o centro dela, né? Então, vai ser metade da altura, como se fosse H sobre 2, certo? Mais à frente, quando a gente for fazer um exemplo, vocês vão ver essas determinações. Então, determinei o momento mínimo. E aí, a gente vai, depois disso, verificar o estágio de deformação, certo? Lá no item 14.6.4.3 da 6118, lá de 2014, está dizendo o seguinte: a capacidade de rotação dos elementos estruturais é função da posição da linha neutra no estado limite último. Então, quanto menor for x sobre d, tanto maior será essa capacidade. Quando a gente pegou lá o valor de Kc, né, a gente determinou Ks, a gente também vai encontrar um valor de beta de x, né, que é a relação entre a linha neutra e a altura útil, certo? Esse valor que a gente encontrou na tabela, ele tem que ser menor ou igual a 0,45. Tá? E a partir daí, então, a gente também consegue determinar a altura da linha neutra da nossa viga, tá? Você com o beta de x e com a altura útil, você facilmente vai conseguir determinar a altura da linha neutra. Lembrando que isso é válido para concretos, né, com FCK de 35 MPa ou menor, tá? Outra verificação que a gente deve fazer, né, é dos limites, né? A gente tem dois limites de deformação. E aí, para um bom dimensionamento, a linha neutra, né, que é o x que a gente viu anteriormente, ela tem que estar entre x2 limite e x3 limite. E esses dois limites, eles são calculados por essa expressão aqui, né? O x2 limite é 0,26 multiplicado pela altura útil e o x3 limite é 0,63 multiplicado pela altura útil, certo? Isso me garante que essa minha linha neutra vai estar entre os estados de deformação, né, 2 e 3, certo? Bom, além dessas verificações, o que a gente tem que determinar também é a armadura,
mínima, né? A área de aço mínima. Porque vou ter um momento fletor, né, que vai ser adotado entre o mínimo e o calculado, e aí a partir dele eu calculo uma área de aço. Vou observar, essa área de aço é maior ou menor que a mínima. Se a área de aço for menor que a mínima, a gente pega a área mínima, se não, a gente utiliza a calculada, tá certo? Então a gente vê aí, ó, as condições. Para seção retangular, né? E aqui para o FCK. Então, para um FCK de 20, essa taxa de armadura, né, esse Rho mínimo, ele é 0,15%, certo? Para o FCK de 25, 0,15%. Para 30, 0,15%. A partir de 35, essa taxa mínima de armadura muda, certo? Lembrando aqui, ó, os valores do Rho mínimo, da taxa de armadura mínima, pressupõe o uso do aço CA50, né? D sobre H igual a 0,8, o gama C 1,4 e o gama S, né, que é para majoração do aço, 1,15. Caso esses fatores sejam diferentes, a gente precisa determinar esse valor de Rho mínimo. Então, pessoal, aqui, ó, nesse próximo slide a gente pode ver, né? Aqui que eu esqueci de até dimensionar, o Rho mínimo, que é a taxa de armadura mínima, é igual à relação entre a área de aço mínima e a área de concreto da seção, certo? Então, ó, a minha área de aço mínima, ela vai ser dada por quem? Rho mínimo, né? Que é, no caso, se a gente utilizar até o concreto com FCK igual a 35 MPa, vai ser 0,15%. Então, a gente divide o 0,15 por 100 para aplicar aqui na expressão, vezes a área de concreto em centímetros, certo? Bom, caso não haja esforços de compressão, deve-se adotar a armadura mínima. A soma das armaduras de tração e de compressão, AS mais AS', não deve ter valor maior que 4% da área de concreto, certo? Isso aqui a gente vê mais à frente. Bom, pessoal, hoje era isso que eu queria falar para vocês. A próxima parte já diz a respeito do detalhamento, né, que é o posicionamento das barras, né, nas vigas. E aí a gente vai ver melhor depois e a gente vê o exemplo, tá certo? Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.